Eu comecei essa live falando o seguinte, que é melhor ter paz do que ter razão. E essa é uma frase que me acompanha a vida inteirinha. E por causa dessa frase, né, por causa de estabelecer esse princípio na minha vida, eu tenho me livrado de muitos problemas, muitas preocupações, muitas dores de cabeça, muitas, vamos botar assim, indisposições relacionais. Graças a Deus, na minha vida, eu tenho vivido em paz. É melhor ter paz. É melhor ter paz do que razão. Fala pra mim o que é que você acha dessa frase. Você é daquele tipo que quer ir até o fim. Ah, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Como é o seu temperamento? Me conta aí, dentro desta perspectiva, né? Me conta aí, o que é para você melhor, né? Como é que você se comporta diante disso? Você é daqueles que dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair dela? Ou você prefere ter paz à razão? Me conta aí, hoje nós vamos mergulhar no estudo do livro de Provérbios, capítulo de número 15. Partindo hoje do versículo 1, nós vamos fazer uma jornada de conhecimento hoje pela manhã. Vamos ser inspirados pelo Espírito de Deus para vivermos vida plena, vida santa, vida de edificação, para que a partir da nossa vida a gente possa inspirar outras pessoas. Estou pensando nisso o tempo inteiro. Estou até muito, disse Cristina Monteiro, o quê? Estou até muito calada, disse Cristina. Já foi, hoje já não sou mais. Ramona disse que eu prefiro paz, né? Alguém disse, eu fico calada, prefiro ter paz, né? Paz, muita gente. Bom, nós vamos ler agora o que diz o livro de Provérbios, capítulo de número 15, verso de 1 a 5. Depois nós vamos voltar nessa temática aqui, para discutirmos um pouco sobre isso, se é melhor ter paz ou é melhor ter razão. Pois bem, capítulo 15 do livro de Provérbios, a partir do verso 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando bons e maus. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. A insensatez ou o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Essas são as palavras do sábio para nos instruir nessa manhã, pelo Espírito de Deus. 5 versículos, capítulo de número 15 de Provérbios, versículo de 1 a 5. Né? Então veja, eu comecei dizendo essa frase: é melhor ter paz do que razão. Eu, particularmente, Marcelo Carvalho, adotei essa frase há muitos anos. Há muitos anos. E essa frase tem me livrado, esse princípio tem me livrado de muita, mas muita dor de cabeça, muita mesmo. Sabe, às vezes nós queremos bater o pé e dizer, não vou sair por baixo, eu não vou sair por baixo, eu não posso me fazer pequeno em determinadas situações. E sabe, a gente acaba tentando buscar argumento e retrucar. E quando os argumentos racionais acabam, a gente parte para a baixaria, a gente fala mal das pessoas, a gente entra na ofensa pessoal, mas a gente não quer sair perdendo, a gente só quer sair ganhando. Isso muitas vezes leva as pessoas à completa derrota e principalmente a uma insensatez sem limites. Você começa até bem, muitas vezes, defendendo seu ponto de vista, sua tese, suas crenças, mas quando os argumentos acabam, invariavelmente partem para a baixaria, partem para ofensas pessoais, mas quem não quer perder de jeito nenhum, não quer sair por baixo, vai até as últimas consequências. Como eu falei outrora aqui, tem gente que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Então veja, às vezes, nem sempre, abandonar a batalha é o fim da guerra. Muito pelo contrário. Muitas vezes abandonar uma batalha é apenas parte da estratégia que nos levará a ganhar a grande guerra. E isso é que nós temos que ter em mente. Esta frase tem me acompanhado a vida inteira. Infelizmente, muitos preferem a guerra.
Muitos preferem fazer guerra, mas tudo na vida tem início em escolhas. Ainda que você seja uma pessoa que seja da guerra, uma pessoa que prefere a guerra, ainda que você seja uma pessoa briguenta, ainda que você seja uma pessoa que vai até o fim com as suas convicções, não vou sair por baixo, isso tudo passa por uma escolha. É uma escolha andar assim. É uma escolha ser assim. É uma escolha se comportar assim. É escolha. Ou são, na verdade, escolhas que fazemos todos os dias, né? Quando não quer, dois não brigam. Pensa por um minuto nessa frase. Quando não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é uma sabedoria tamanha. Por quê? Mas se uma pessoa te ofender, te der um tapa, te estapear na cara, você só briga com ele se quiser. Você pode baixar a cabeça e sair e dar as costas. Você pode sair maltratado, humilhado, batido, espancado, mas não briga se não quiser. Tudo é escolha. Ah, não tive escolha. Ah, teve sim. Ah, teve sim. Ah, eu não tive escolha porque essa pessoa pisou no meu pé, pisou no meu calo, ela tocou na minha ferida, mas ainda assim você tem escolha de retrucar ou não retrucar. Você tem escolha de entrar ou não entrar nessa demanda. O que você vai ganhar com isso? Se você tivesse 10 minutos para pensar em todas as ações que você já fez no passado, será que você não teria recuado na maioria delas? Me responde isso, por favor. Se você tivesse tido 10 minutos para pensar em algo que você fez e se arrependeu no passado, será que você não teria feito uma escolha diferente? Me conta aí. Eu queria que vocês me contassem. Conta para mim. Se você tivesse 10 minutos antes de ter tomado muitas decisões que tomou no passado, será que você não teria, de fato, se arrependido da maioria delas? Eu quero ouvir você. Verdade, e que tem que praticar. Isso mesmo. Disse a Cláudia Moraes Carvalho, com certeza. Eu teria com certeza. Sim, seria diferente, disse também a Alessandra. Com certeza. Teria sim, com certeza. Deixa eu te dizer, palavras ditas não voltam atrás. Não voltam. E acabou. Se você pudesse voltar atrás, no tempo certamente se arrependeria de muitas coisas que saíram da sua boca. Não é? Então veja, muitas coisas, ou tudo da vida começa por uma escolha. Falar é uma escolha? É uma escolha. Falar é uma escolha. Você decide o que fala, a hora que fala e por que fala, né? Falar é uma escolha. Como nós evitaríamos problemas se decidíssemos não falar tudo o que nós pensamos? Já pensou nisso? Como nós teríamos evitado tantos problemas se nós tivéssemos decidido não falar tudo aquilo que nós pensamos? E isso pode caminhar em dois viés, inclusive. Pode ser coisas ruins ou até coisas boas, ilícitas, mas que às vezes deveríamos ter permanecido calados. Quantas coisas começaram a partir de um elogio? Quantas coisas começaram a partir de uma crítica? Quantos erros cometemos a partir de uma palavra que parecia inofensiva? Quantas guerras já se iniciaram com uma palavra ríspida que saiu da boca de alguém? Pensa um pouco sobre isso. Então, a gente chega à seguinte conclusão, que falar é uma escolha, de fato. Comecei a praticar isso e está sendo uma delícia, disse Lucy. É verdade. Então veja, falar é uma escolha. Como evitaríamos problemas se decidíssemos não falar tudo o que nós pensamos? Falar é prata, mas calar é ouro. Já ouviu esse dito popular? Já ouviu esse adágio que falar é prata, mas calar é ouro? Você já teve contato com essa frase? Conta aí pra mim. Já ouviu? O que você acha? O que você entende quando você ouve essa frase? Falar é prata, mas calar é ouro. Me conta aí, você já ouviu? O que é que você acredita?
Como você entende, como você ouve, como você interpreta essa colocação? Me conta aí. Falar é prata, mas calar é ouro, disse Pietra Costa Longa. Falar é prata, mas calar é ouro, é isso. Quem mais? Falar é prata, mas calar é ouro. Anota essa aí. Sim. Mais valioso é ouro. Exatamente. Tem muito mais valor em ficar calado do que ficar tagarelando, né? Quem tagarela demais só demonstra a sua imaturidade. Os sábios, tendem a calar-se, ouvir mais do que o que fala. Criança é que é tagarela. Toda criança é que fala mais do que o que ouve. Nós precisamos amadurecer nisso. Deixa eu te dizer, afinal de contas, Deus, em sua sabedoria eterna, nos deu uma boca só e 2 ouvidos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca, o que significa que você deveria ouvir em dobro e falar só a metade. Essa é a sabedoria de Deus expressa na concepção humana. 2 ouvidos, uma boca só. Deveria ouvir em dobro, falar metade. Por favor. Por quê? Porque falar é prata, mas calar é ouro. Muitas vezes o silêncio fala muito mais alto. Muitas vezes o silêncio vai trazer a interpretação exata de cada situação em que vivemos. Deu para entender isso? Precisamos estar realmente com a cabeça no lugar, pensando em todo o tempo e meditando. Muitas pessoas me dizem assim: pastor Marcelo, eu queria ser como o senhor. E você já é, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Não, pastor, me diga uma coisa. Quantas horas por dia o senhor estuda a palavra para falar tanta coisa sábia? Deixa eu te dizer, eu invisto mais tempo pensando do que lendo, do que estudando. Pensar, calar. Muitas vezes tudo que você precisa é ouvir. Cala, ouve. Ouve a sensatez, ouve o teu coração, ouve a consciência. Ouve, pelo amor de Deus, a palavra que está guardada em seu coração. O problema é que muitas vezes o que nós falamos não é fruto do que nós meditamos, é fruto da nossa própria insensatez. E aí saímos destilando todo tipo de palavra dura, ríspida, de todas as formas, às vezes críticas desnecessárias, que vão trazer realmente danos, muitas vezes irreversíveis, para a nossa própria vida. Não é isso? Olha quem chegou aí, Camila Santiago, está chegando com a gente. Vamos, Camila, trabalhar, vamos trabalhar. Então veja, quando você passa a viver de uma forma mais sensata, você vai sempre ouvir mais do que aquilo que você fala. Ah, pastor, mas eu não consigo não, as pessoas falam demais, eu tenho que retrucar. Parece que dá um comichão, fico coçando, eu fico até tentando me segurar, mas eu não aguento. Quando eu vejo as pessoas falando, aí eu vou e retruco, aí eu vou e falo. Talvez você seja essa pessoa que eu estou descrevendo agora. Uma pessoa que até tem razão, mas não suporta ficar calado, porque vê as injustiças, porque vê as críticas, porque vê os falatórios, e aí você tem comichão e começa a querer falar, e falar, e falar, e falar, e quando dá por si já falou que não devia. Né? Deixa eu te contar uma história. Uma história interessante. Eu sempre viajo. E eu gosto de viajar de carro. E às vezes nós vamos para o interior afora. Quem já morou no interior, quem já viajou para o interior, vai entender bem o que eu estou dizendo. E quando eu estou falando de interior, não é nem uma cidade do interior. Estou falando do interiorzinho, de zona rural, vamos botar dessa maneira, né? Zona rural, da roça, do sítio, né? Como a gente gosta de chamar. Eu gosto de roça, eu gosto de ir para a roça, né? Eu gosto de andar naquelas estradinhas de terra. E a gente vai passando, as pessoas estão sentadas na porta, e a gente vai, boa, vai de lá também, né? O cara nem entende, nunca te viu na vida, mas é sempre gentil, sempre cortês. Você levanta a mão para uma pessoa que está ali no interior, na roça, e ele tem sempre uma palavra, como é diferente, né, do nosso comportamento na cidade. Eu gosto disso, eu gosto dessas experiências que me enriquecem muito. Mas invariavelmente, quando você passa por uma dessas cidadezinhas, né, do interior, ou mesmo num vilarejo, nessas casinhas de roça, a gente vai passando de carro, e aí, quando você passa, os cachorros, é um monte, é uma cachorreira, é uma cachorrada, né, muito cachorro. E o nome dos cachorros que é engraçado, é piaba, tubarão, baleia,
Manchado, é surubim, é tanto nome de cachorro engraçado. Me fala nome de cachorro engraçado. Não, mas não é cachorro de rico, não. Cachorro de rico tem o nome de Bob. Não, tô falando cachorro do interior. Cachorro bom, cachorro realmente, cachorro, né? Criado com tudo todo de boi. Me diga aí o nome dos cachorros que você conhece aí. Eronice de Jacobina. Me diga como é o nome dos cachorros lá no Aras, né? Quem pode me dizer o nome dos cachorros? Eu tenho 4 cachorros, disse a Lê. Lua, Apolo, olha aí, tá vendo? Me conta aí como é o nome dos cachorros que você conhece lá. Que você coloca, né? Tem os nomes dos cachorros, rapaz. Perigo é Pretinha. Pelanca é Pretinha, olha aí. Trovão, Lua, Apolo. Filântropo? Não, não é não. Tá de brincadeira. Pitucho é nome de cachorro de rico, rapaz. Pelo amor de Deus. Sardinha, olha aí, ó. Atevaldo, não é nome de cachorro, não. Bolinha, Valente, olha o nome aí de cachorro. É cachorro mesmo de pobre. Aí você passa, vem a cachorrada atrás do carro. Quando você passa com a poeira... Os cachorros estão correndo atrás do carro. O que é que você faz? Os cachorros estão latindo. Cachorrada vem atrás. Quando você passa, a cachorrada faz. Aí o que você faz? Você não faz nada. Você passa. Você passa e a cachorrada fica. Você passa e a cachorrada fica. Bom, se você usar esse princípio para a vida, é a mesma coisa. Não importa se tem um monte de gente falando de você. Ah, eu não me aguentei porque um monte de gente ficou gritando, falando um monte de coisa. Eu fiquei com raiva, fui lá e falei também. Imagina se eu tô andando de carro e a cachorrada vem atrás de mim, latindo. Aí eu vou parar o carro, abrir o vidro e ficar latindo com os cachorros? Não! Eu continuo no meu ar-condicionado e eu passo e a cachorrada fica. Bom, se você usar esse princípio para a vida, é a mesma coisa. Estão falando de você, estão se levantando contra você, estão gritando, passa, vai no ar-condicionado, vai direto, deixa eles falar, você passa e a cachorrada fica. É isso que você tem que entender. Você não tem que bater boca com quem não tem nada a ver com a tua vida. Pra que você vai bater boca? Passa, querido, no ar-condicionado e deixa a cachorrada latindo. Você passa e a cachorrada fica. Não precisa revidar. Não é? Não faz sentido você parar para ficar latindo com um cachorro. Então, para que eu vou ficar discutindo com os outros? Eu passo e a cachorrada fica. Não é? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Sim ou não? Então veja, Provérbios capítulo 15, verso 1. Diz assim: a resposta gentil desvia o furor. Uma resposta gentil desvia o furor. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Bom, veja o que a Bíblia está dizendo. Que você tem escolhas de responder, de reagir a determinada situação de duas formas. Você pode reagir de maneira gentil ou você pode reagir de maneira ríspida. É uma escolha. Escolha. Deixa eu dar um exemplo. Você entra no supermercado. Está na fila do supermercado. Alguém vem e bate no teu pé com um carrinho. Pum! Tá! É inevitável. Alguém bate com um carrinho no seu pé, pam! A primeira coisa que você faz é olhar para trás. Bom, depois que você olha, aí você tem uma escolha. Ou você, de forma gentil, diz: não foi nada, pode ficar tranquilo. E a outra pessoa vai dizer: muito obrigado, tá tudo bem. Ou você vai dizer... E a outra pessoa vai... Você está no trânsito, alguém te fecha, você tem duas escolhas. Ou você freia o carro, deixa ele ir gentilmente, abre espaço para ele passar. Ou você fica acelerando, vai para cima, até arrumar uma confusão, uma briga. Eu te pergunto,
Por mais, criatura, que você tenha razão, pensa, é melhor ter paz do que ter razão. O que a Bíblia está dizendo é que uma resposta gentil, ela diminui a tensão, mas uma resposta agressiva, ela gera uma guerra, uma confusão, muitas vezes desnecessária. Desnecessária. Para que eu vou entrar numa briga desnecessária? Me diga. Provérbios capítulo 15, verso de número 2, diz assim: a língua dos sábios os torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos despeja insensatez. Veja, quando um sábio fala, quando ele decide falar, ele fala da sabedoria. A sabedoria é a prática da palavra. Alguém que pratica a palavra, na verdade, quando fala, as suas palavras apenas testemunham daquilo que a sua vida grita. Sabe, eu já ouvi uma frase que diz assim: eu não consigo ouvir o que você fala porque os seus feitos gritam mais alto. Então, quando o sábio fala, ele fala o reflexo das suas práticas de vida. E isso nos inspira, nos faz atraentes ao conhecimento. A gente vê uma pessoa sábia falando, a gente diz: rapaz, isso só pode ser da palavra, eu quero a palavra, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você agora busca esse conhecimento de uma maneira mais prazerosa. Sabe por que muita gente não gosta da Bíblia? Sabe por que muita gente não gosta do Evangelho em si? Porque muitos de nós não vivemos uma vida compatível e a nossa palavra acaba destoando do nosso comportamento. Mas a palavra do sábio, do que pratica a palavra, as palavras que saem da boca de um praticante da palavra, torna atraente o conhecimento da Bíblia. É isso que ele está dizendo. Veja, segundo ponto, ele diz: infelizmente, da boca dos insensatos ou dos tolos só se despeja insensatez. Insensatez é a não prática da palavra. É viver uma vida conforme os padrões do mundo. Isso é que é. Quando praticamos a palavra, nossas palavras são apenas testemunho das nossas ações. Quando não praticamos, também as palavras que saem da nossa boca são palavras insensatas. Então procuremos ajustar o nosso comportamento para que as nossas palavras sejam condizentes com aquilo que nós vivemos. Seja apenas um testemunho daquilo que nós já praticamos. Se você for olhar para o Evangelho, você vai perceber que Jesus nunca ensinou nada que antes ele não tenha praticado. Ao contrário, ele primeiro praticava, ele primeiro fazia, e depois ele dizia, chamava os seus discípulos e dizia: deixa eu ensinar o que eu fiz. Deixa eu falar para você o que eu acabei de praticar. É o comportamento do Cristo, e esse deve ser o nosso comportamento também. Provérbios capítulo 15, verso de número 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Sabe, nós estamos às vezes alheios à presença de Deus, e nos esquecemos que Deus, ele tudo vê, ele tudo conhece, ele tudo sabe, né? Sendo nós pessoas que vivem na luz ou na escuridão, mas Deus, ele é, de fato, conhecedor de tudo, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Nós precisamos ter a consciência viva da presença de Deus. Provérbios capítulo 15, verso de número 4. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Palavras doces, palavras suaves. Sabe, o apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que a nossa amabilidade deve ser conhecida de todos por um único motivo: o Senhor habita dentro de nós. E se o Senhor habita dentro de nós, o Senhor é amor, a nossa amabilidade tem que ser conhecida de todas. O amor tem que ser demonstrado em amabilidade também. Tem muita gente dizendo:
fica dizendo que ama de boca, só de boca, amar de boca, eu prefiro não falar e fazer. Ei, você não pode também não falar. Presta atenção. Né? As pessoas se enganam e se escondem atrás das suas próprias interpretações. Não, a Bíblia nunca disse que você não tem que falar. A amabilidade, ela tem que ser demonstrada. Agora, não pode ser só palavras, não pode ser só. A Bíblia nunca disse que você não deveria amar de palavra. A Bíblia diz que não pode ser só palavra. Tem que ser palavra, tem que ser ação. Palavra e atitude junto. Mas não pode deixar de falar, né? Não, eu não preciso falar que eu amo porque eu demonstro. Mas tem gente que é auditivo e precisa ouvir, criatura. Você precisa falar também. Né? Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de uma palavra branda? Quem não gosta de uma palavra suave? Não é? As boas palavras alimentam a alma humana. Quando nós ouvimos boas palavras, elogios, amabilidade, nós somos fortalecidos nas emoções, né? Isso é um reforço emocional. Nós precisamos disso. Nós sabemos o que nós somos, mas as palavras brandas, suaves, elas reforçam em nós as nossas crenças e as nossas convicções. Precisamos também de ouvir, né? Então não se limite também só a fazer. Você precisa fazer, mas você também precisa falar. Você precisa falar, você também precisa fazer. Palavras brandas, elas alimentam a alma. Agora, palavras duras, ela esmaga o espírito, torna você uma pessoa insensível. Pessoas que só têm críticas, né? E eu já disse essa palavra aqui, eu vou dizer de novo. Eu não me incomodo com crítica de quem nunca construiu nada. Eu estou fazendo uma crítica construtiva. Construiu nada, inocente. Tu não construiu nada. Tu não construiu nada. Como é que tu tem capacidade de dar crítica construtiva? Deixa de conversa fiada. Quem constrói nem fala. Quem fica falando é quem não faz nada. Sabe, os críticos são aqueles que nada fazem. E vem com essa história de que está fazendo uma crítica construtiva. É mentira. Crítica construtiva é coisa nenhuma, não. Né? Dê um feedback positivo, dê um feedback construtivo, tudo bem. Mas a própria palavra crítica já abala qualquer um que a ouve. Não é verdade? Tem pessoas que só sabem falar, criticar, nunca dá um elogio. E se esmaga o espírito. Imagina, você entra num relacionamento conjugal em que as partes não se comunicam e não tem esse hábito, esse costume de fazer elogios uma ao outra. Isso vai operando um esmagado espírito e chega num ponto que não suportam mais olhar um para o outro. Pelo amor de Deus, deixa eu dizer algo para você. Um comportamento positivo gera sentimentos positivos. Comece falando, comece fazendo elogios. Ah, mas a pessoa não merece. Não é porque ela merece, é porque você precisa. É você que precisa fazer elogios. Não é porque a pessoa merece. Mas faça o elogio. Ah, pastor, mas ela não tem nada para que elogio. Será que não? Gente, a gente usa da visão seletiva só para coisa ruim. Deixa eu te dizer, todo mundo tem coisas boas para serem notadas e elogiadas. Todo mundo tem. Até a pior pessoa do mundo tem algo bom para ser notado. Não é possível. Agora a gente vê o que quer ver, né? A gente, se quiser ver só problema, só defeito, a gente vai ver só perfeito, só defeitos. Mas se a gente quiser atentar as partes boas de uma pessoa, a gente vai encontrar também realmente muitas qualidades. Não é verdade? Provérbios capítulo 15, e nós encerramos aqui, versículo 5, diz: o insensato despreza a instrução de seu pai. Ah, esse pastor fala demais, esse pastor... Deixa eu te dizer. Receba com carinho e mansidão as palavras em voz implantadas, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. Né? Muita gente deprimida hoje, porque não está ouvindo a instrução. Muita gente deprimida que já teria saído dessa depressão se tivesse ouvido aquilo que nós estamos falando há 7 meses aqui. Mas não quer ouvir a instrução. Ouve só com os ouvidos naturais, não ouve com o coração, não dá crédito, né? Até ri. Mas
não pratica, não ouve, não acolhe com mansidão no coração. E isso vai acabar trazendo-lhe dano. Porque quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Sabe? Talvez essa palavra para você seja de fato uma repreensão. Mas isso, se você recebe, ela se torna ou tornará você uma pessoa prudente. Uma pessoa que atenta, né, para o seu próprio comportamento. Tudo isso fruto de escolhas. Escolha a coisa certa. Escolha a palavra certa. Escolha a atitude certa. E você vai se guardar para a vida inteira. Pessoal, deixa eu falar algo com vocês. Nós temos aí 120 pessoas nos acompanhando. Deixa eu falar com vocês. Eu tenho vindo de uma jornada intensa há 7 meses, todos os dias. Live de manhã, live de noite, live de manhã, live de noite. A partir desse mês de outubro o negócio se intensificou muito mais. Nós começamos o curso Liderança e Sucesso 2 semanas atrás. Agora lançamos o PCML Digital. Eu tenho feito algumas viagens. E também começa agora. Eu estou dando aula em Lagoa Santa. Quarta-feira eu termino em Lagoa Santa. Já na sequência começo a dar aula no Rema do Barreiro. Tá uma loucura, uma correria. E eu tenho me sentido realmente um pouco cansado, né? O tempo que foi necessário para a gente se levantar, eu estive aqui de 12 em 12 horas. Mas agora as coisas já estão se normalizando. Eu acho que dá para a gente diminuir um pouquinho a dose desse remédio. Sim ou não? Bom, se dá para diminuir a dose do remédio, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos permanecer com as lives das 11 horas da manhã. Mas durante esse período de final de ano aí que está se intensificando, né? Tanto trabalho, nós vamos nos abster um pouco da live das 23 horas. Por enquanto. A não ser que tenha um assunto específico, pertinente, aí eu vou voltar com a live específica, te aviso aqui, mas nós continuamos com o encontro marcado aqui todos os dias às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã tem live. 11 horas da noite a gente vai descansar por um tempo. Eu preciso recuperar as forças. Realmente eu tenho me sentido muito cansado nesses dias, de acordo com o acúmulo. E você não vai querer que eu viva uma estafa, né? Você não vai querer que eu viva um esgotamento mental. Eu tenho certeza que você também zela pela minha vida, zela pela minha saúde. Então, nós temos um encontro marcado todos os dias aqui às 11 horas da manhã. E a live das 23 horas será em caráter excepcional. Eu aviso a você, hoje tem live. E aí nós vamos parar e sentar e falar sobre assuntos específicos. Então, fala com todo mundo que você sabe, tá bom? Que nós vamos fazer dessa maneira. Nós vamos manter a live das 11 horas da manhã todos os dias. Não vai parar, não. Mas das 23 horas será em caráter extraordinário. Que é por lá nós vamos fazer uma semana aí bombástica, uma live especial. Nós vamos estar juntos nessa jornada, tá bom? Gente, muito obrigado. Muito carinho e amor por você, por cada encontro, por cada dia juntos aqui e por cada nova alma que tem se juntado a essa família extraordinária. Vocês são incríveis e vocês são de fato a razão da minha perseverança nesse trabalho tão intenso, como foi intenso esses últimos 7 meses, mas você me ajudou a vencê-los. Você foi a minha melhor companhia durante todo esse período tão turbulento na humanidade, mas que nós nos sustentamos uns aos outros aqui sempre com a palavra que edifica. Beijo no seu coração e até amanhã às 11 horas da manhã. Tchau!